Está saindo. É uma alegria estar aqui falando para vocês sobre um tema que é fundamental na minha vida. Eu vou falar algumas coisinhas para justificar por que essas coisas ocorrem. Eu estava com o meu irmão há 2 dias atrás, numa festa de um primo nosso, chamado Walter Pascoal e Sônia. Deminha estava lá também. E eu tive uma chance, apesar de estar um som altíssimo, daqueles que ninguém ouve, e meu irmão está surdo, usando o aparelhinho, a gente ficou juntos 2h30, eu falando no ouvido dele, para ele poder entender, e ele falando um pouco mais alto para eu também ouvir. Mas deu certo, e a gente brincou muito entre nós dois, a sorte que nós tivemos em todos os sentidos. Nascer no Bonfim, no bairro pobre, mas muito legal, uma delícia. Eu sou filho dele porque eu não nasci, eu fui feito. É verdade. Meu pai e minha mãe não podiam ter mais filhos, não queriam ter mais filhos, ele era muito doente, e meu irmão começou a fazer uma campanha que queria um irmão. Então, depois de 6 anos, os dois trabalharam de noite e fizeram um irmão para ele. Estou aqui agora. Então, eu não nasci, eu fui feito a pedidos. Né? Então, a gente se diverte até hoje dessas coisas. Mas uma coisa interessante para contar é que, eu posso falar por mim, a minha vida teve uma característica curiosa. Ele era mais velho, muito inteligente, muito competente em todos os sentidos, e eu era um moleque de rua no Bonfim, rua de terra, uma delícia. E ele tinha tido uma sorte grande, quando os seus pais faleceram, 20 dias um do outro, de poder continuar com um negocinho que eles tinham, porque um velho do asilo foi lá e falar: olha, você não tem recurso para tocar um negócio, eu vou te trazer a minha casa para dar de garantia para você. Meu pai falou: mas eu não te conheço. Ele falou: mas eu te conheço. Eu moro no asilo, a minha casa é sua para você começar de novo a vida. E meu pai falou: mas... Ele falou: porque eu sei quem você é, você precisa disso. Então eu vim aqui te dar, sem meu pai saber. Deu o documento, meu pai foi na companhia ESSO, ela deu o crédito, ele começou o postinho, ele vai visitá-lo no asilo. Chega lá, ele encontra vários amigos do meu avô no asilo. Então ele passou aí todo mês no asilo, namorando então, a partir daí, minha mãe que morava na mesma rua, ele de família italiana, ela de família espanhola e austríaca, e começaram a se conhecer, a andar pelo Bonfim até o asilo, resolveram se casar no asilo. Então a festa de casamento deles foi no asilo. E eu passei a vida inteira indo no asilo com eles, todo Natal era no asilo, e paralelamente minha mãe criou uma amizade. Meu pai era do Lions Club, um clube de serviço bacana, criou amizades no Lions, e minha mãe cuidava com outras senhoras do Dom Nery, uma creche para crianças abandonadas, e ela fazia costura. Presidente da Dom Nery. Certo? Presente. E ela se chamava Dona Nair Cunha, e as senhoras iam lá costurar, e eu que consertava a máquina de costura. Porque, como morando no Bonfim, nessa situação, eu me divertia com tios, que um era contador, me pedia para ajudar, o outro tinha oficina, e eu virei um vira-lata de primeira. Sabe aquele vira-lata que vai cheirar, vai pedir comida em tudo quanto era casa lá. E até nesse campo eu pude ter uma experiência curiosa, porque ao consertar as máquinas de costura, que na época era difícil arrumar alguém, eu fui conhecendo as crianças do Dom Nery. E todas de 5 a 12 anos, eu devia ter uns 10, 11, e você vê uma criança chegar sem pai nem mãe e crescer lá e se tornar diretor do Dom Nery, mostra que o amor e o carinho constroem tudo. Agora, mudando para a religião, curiosamente, por razões que eu também não sei explicar, o padre queria que eu fosse coroinha. O outro lá do Bonfim queria que eu fosse pastor, trabalhar lá. O outro eubiose, o outro teosofia. Então eu fui passando por várias religiões
E num certo ponto da minha vida aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu já mexia com educação pública, já fazia coisas de educação pública, e em São Paulo, o Frei Beto era muito amigo meu, por conta de trabalhos que a gente fazia. Ele falou: Luiz, vamos reunir jovens de 15, 16 religiões para mostrar que para a juventude todas as religiões chegam ao mesmo lugar. Eu falei: Frei Beto, não vai ser mole. Ele falou: Luiz, vamos começar. E ele apesar de ser frei, ele é um bicho fora do comum em termos de cultura e inteligência. E começamos, reunimos em São Paulo, durante 6 meses, os 16 credos religiosos num escritório que a gente tinha do Todos pela Educação, que até hoje existe. E ele ia comunicando, falando, tinha judeu, tinha todas as religiões. E começamos a fazer a primeira vez no Ginásio da Portuguesa em São Paulo, 10 mil jovens. Era um negócio que ele preparou, foi muito bonito. Curiosamente, eu nunca tinha visto isso. No mesmo espaço, 10 mil jovens, todos eles tendo acho que 18 minutos para ouvir uma musiquinha que eles tocavam, e aí o líder tinha 3 minutos para fazer uma fala final. Quando começou às 9, quando foi 1h30 da tarde, terminou tudo no horário, tudo funcionando, e a gente se reuniu depois para ver o que todos esses líderes tinham achado. Todos ficaram assustados. O silêncio que era feito naquele espaço, a competência desses líderes ao falar e como os jovens se conectavam. E eram 16 grupos de jovens de religiões diferentes. O mais interessante é que eu fui anotando o que eles falavam naqueles 3 minutos. Você sabe o que aconteceu? Era tudo igual. Amor ao próximo, pensar primeiro no outro, depois em você, cuidar das crianças, cuidar do jovem amigo seu, não achar que você é maior que Deus ou a sua religião, usar a religião como uma espécie de espaço de desenvolvimento. A religião tem que ser usada como um desenvolvimento humano. Se você perguntar para mim o que você acha da morte, eu acho linda, que nós nascemos para morrer. O problema é como você vive e o que você planta quando você vive. Você está plantando futuro ou está plantando desgraça? Se pensaste só em ti, não vai dar certo. Esse era o resumo daquilo. Fizemos 5 anos seguidos, foi maravilhoso, na mesma data. Olha, era uma coisa linda. Eu ficava assustado, porque eu ia de Campinas para São Paulo, para chegar lá no horário. Não tinha esse trânsito de hoje, era mais fácil. Quando eles chegavam, você não via bagunça, não via nada, os jovens não faziam nada errado, na saída também, todos maravilhosos. Então, eu acredito que a religião, colocada na forma correta, do jeito correto, com a lógica do pastor daquele momento, porque o pastor faz a diferença, como o padre faz a diferença. Há padres e pastores que eu não consigo ouvir, há padres e pastores que eu adoro ouvir. Então, tem muito a ver também com a filosofia daquela pessoa que está naquele momento. E, infelizmente, hoje, algumas religiões, algumas igrejas não fazem o que deviam. Mas naquele período eu vivi um pouco das coisas boas e posso dizer a vocês que fiquei muito emocionado com o Frei Beto na última das nossas, que ele falou: Luiz, eu acho que os nossos 5 anos fizeram o que deviam fazer. A partir de agora, cada um vai cuidar do seu. Porque era difícil ficar montando o ano inteiro para esse sábado. Não é fácil organizar eventos religiosos que misturam com respeito, respeitar o outro, respeitar a música do outro. E nós estamos entrando no mundo hoje como? Em tudo. Então, eu diria para vocês, lamentavelmente, felizmente nós estamos no Brasil, hein? Que nunca se tornou potência, portanto ele não vai brigar com ninguém, e ninguém vai jogar bomba atômica aqui porque não tem razão. E para quebrar o Brasil precisa jogar muita bomba atômica pelo tamanho que ele é.
E bomba atômica já estamos recebendo, de outro lugar, clima. A bomba atômica clima que está batendo no Brasil é enorme. A gente não está percebendo. Mas não é só o Rio Grande do Sul, não. É a seca na Amazônia, é tudo. Então já chega isso para o Brasil arrumado em encrenca. Não vamos querer fazer mais nada. Mas, de qualquer maneira, é importante dizer que nós vivemos, pelo menos eu, que nasci no pós-guerra, estou vivendo os melhores anos do mundo. Porém, de 2020 para cá, não só é pandemia, mas é uma polarização política inconcebível, uma polarização de ricos e pobres inconcebível. É triste. Eu já tive em Campinas uma entidade, participei, chamado Acre, tinha 34 empresários que cuidavam de ações sociais, você participou, eu fui da FIAC, sou da FIAC até hoje. Hoje você não consegue encontrar essas pessoas para se reunir e fazerem trabalhos voluntários para construir soluções para a sociedade. Crianças, nós tiramos todo mundo da rua entre 2001 e 2016, um grupo de 12 empresários. Tinha o Andinho, nós conseguimos criar uma modificação. Hoje eu não consigo 10. Já tentei. Em São Paulo, fiz 50 reuniões em São Paulo com pessoas. Todo mundo, estou cansado, acho que não vai dar tempo. Não vai dar tempo do quê? Tem que dar tempo. Nós não temos o direito de dizer que nós não temos tempo para doar para a sociedade. E, dentro da sociedade, qual é a única coisa que a gente precisa garantir de verdade? Educação para toda criança. Para toda criança. Rico, quanto mais pobre, mais precisa. Porque o rico já tem uma saída. O pobre não. E se nós não tratarmos a educação, e estamos num processo de educação fragilizada nos últimos 15 anos, temos hoje, até hoje, o Todos pela Educação, Priscila Cruz lá, fizemos agora uma lei que finalmente o Alckmin ajudou, até o Haddad ajudou a fazer educação com seriedade, só que nós estamos 20 anos atrasados nessa educação. E se não tivermos educação profissional para todos os jovens, eu tive educação profissional. Eu tive educação profissional em várias escolas, fiz técnico industrial, e se vocês perguntarem o que eu sou um técnico industrial. Depois estudei outras coisas que me ajudaram muito. Eu brinco que eu sou um vira-lata com pedigree. Né? Um vira-lata com pedigree combina bem nesse momento. Porque é verdade, eu não estou brincando, eu não estou sofismando. Até hoje eu faço coisas que eu mesmo não imagino que eu faria. Na área tecnológica, desde 1980, mas sempre unindo energias com outras, com Unicamp, com PUC, agora com outras, com FGV, com INSPER, que eu ajudei a fundar. Mas, de fato, a questão da educação para a criança no Brasil não é uma questão política, é uma questão real da sociedade. E nós temos no Brasil um outro problema chamado nem estuda, nem trabalha, nem quer emprego e vai fazer essas coisinhas erradas que a gente está vendo. Já tivemos 11 milhões de nem, hoje nós temos 9 milhões e pouco. Mas 9 milhões de nem significa muro subindo. Em 1992, eu fui chamado no Rio de Janeiro. E um grupo de líderes lá do Rio falou, Luiz, você conhece esse assunto? Pode nos ajudar? E eu fui estudar por que os prédios lá da Barra estavam fazendo muros de 5 metros, com arame farpado e fosso para cachorro. Fui lá entrevistar, falaram, aqui não dá mais, não dá mais. E aí eu fui ver a escola da IBM, que era em cima do morro, fui até lá. Quando eu cheguei lá, o morro todo dominado pela droga. Falei, já entendi, o morro vai invadir. Não tínhamos muro em Campinas, não tínhamos muro no Brasil, era só no Rio, lá. Eu escrevi um texto chamado Os Castelos Medievais do Século XXI. Saiu aqui em Campinas, Castelos Medievais do Século XXI. Todos eles têm o que, castelo medieval? Muro. Tem o que embaixo? Nananã, nananã, nananã. Em cima a realeza lá, passeando naqueles jardins, e lá embaixo... Né? Só que nos
Castelos, temos um problema. Tem um filme, inclusive, sobre isso, maravilhoso, que é um filme brilhante. Por onde entra a prostituta no castelo? Não. 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 Pensem por onde entra a prostituta e também entra quem não deve. Por onde sai o lixo, queridos? Em qualquer castelo isso ocorre. Onde sai o lixo, você joga uma corda e entra para alguém do castelo que gosta de alguma coisa que não devia. Onde sai o lixo, entra o problema. Você pode levantar quantos muros você quiser. Onde sai o lixo, entra o ladrão. Então não adianta levantar muro. O que você precisa é dar educação para todo mundo, capacidade de trabalhar. Mas não é trabalhar por salário, é trabalhar porque tem profissão, sabe o que faz. O grande trabalho educacional que nós precisamos fazer é dar às crianças oportunidade, capacidade de escolher o que vai fazer, de estudar o que quer. E nós não estamos cumprindo esse papel no Brasil. E com tecnologia, você vai excluir mais ainda essas crianças. E vai tirar mais emprego que ela já não tem. Então, estamos entrando num período que a nossa racionalidade está sendo posta à prova. O racional nosso atual é pobre perante o desafio que está chegando. Um desafio que eu não diria que tem culpados diretamente, mas eu hoje não conseguiria fazer esse encontro religioso em São Paulo. Não conseguiria fazer. Não haveria chance de eu fazer essa reunião das 16 credos religiosos. E correria risco se fizesse. Hoje, nós sabemos que se você é brasileiro, você deve sair do Líbano. E deve sair de Israel. Deve sair já, porque não vai dar tempo. Isso tudo começou em 2002, quando os exageros da sociedade do dinheiro começaram a falar em modernidade digital, em escalar a fortuna, em criar riqueza do nada, e nós criamos um limite no mundo que foi levando aos exageros, e agora, de 20 para cá, com a pandemia, essas coisas afloraram. E agora nós temos zero de democracia, porque a democracia está em jogo, em função até dos líderes serem complexos. No Brasil nós temos de um lado Lula, do outro lado Bolsonaro. O Lula já não era tão ruim, agora piorou, o Bolsonaro nunca foi bom, agora está pior. E nós temos um desafio. Você levantou a mão? Pois não. Eu não sou nascido aqui em Campinas, né? Minha família é sede política em Campinas. E o Ministério Público, a questão dos tablets, né? Isso em 21, 22, pós-pandemia, alguém falou para o Ministério Público. O Ministério Público impôs que as crianças têm que usar um tablet. Eu, com 54 anos, eu tenho um comércio aqui em Campinas, onde eu gero emprego para 21 pessoas no meu estabelecimento. Eu achei, assim, que um tablet, eu com 54 anos, já morei nos Estados Unidos, já morei na Inglaterra, então um pouquinho de know-how nós temos, né? Como é que uma criança com 10 anos de idade, que é a geração nem, não sabe pegar um simples lápis, como é que uma criança que chega em casa, que não tem água, esgoto, luz, pode ter um tablet? Isso eu levantei a bandeira. O Ministério Público falou assim, todos, né, artigo 5º da Constituição Federal, todos têm direitos iguais. Eu gosto de andar de jet ski. Talvez o Paulo Toledo não, ele joga golfe. Né? Então o meu conhecimento é diferente dele e do senhor sobre isso. Como é que o Ministério Público, né, composto por juízes, concursados, não vem a nós fazer um levantamento, como o senhor fez do castelo lá da muralha, né? Eu, todo dia, chego na minha casa,
ou no meu escritório, eu chego com essa arminha aqui, ó. Né? Você precisa saber usar o que você tem na mão. Sim, senhor. Você não está sabendo. Você está criticando sem compreender o problema. Mas Quando como é que eu você... posso dar para uma criança um tablet? Não. Você está misturando o que você gosta com o que você não gosta, com o que você deve com o que você não deve. Eu não tenho o direito de criticar ninguém. Eu não tenho o direito de criticar, se eu não for conhecer o problema. Então, é muito fácil eu criticar o Lula. Eu trabalhei com o Lula. Porque eu trabalhei, pela educação eu trabalho com quem vier. Para mim não tem. Pela educação eu tenho que enfrentar qualquer um. Para mim não tem limite, não tem religião. Agora, eu não posso chegar lá e dizer que ele está errado, eu estou certo. Eu tenho que trabalhar com ele, no Ministério Público é igual. Eu sou a favor de uma área no mundo, diplomacia. Eu ainda acredito que o Brasil tem chance, porque o nosso Itamaraty é ótimo. E ele que está consertando o Lula nas besteiras que ele fala, ele que consertou Bolsonaro nas besteiras que fez. Diplomacia, inclusive ontem à noite, no WW do canal CNN, foi excepcional, porque tinham 2 diplomatas explicando a situação do mundo. Quem vai consertar o mundo, se houver conserto, é diplomacia. Outro dia uma pessoa falou, o que eu deveria fazer? Ela é estudiosa, bacana. Eu falei assim, diplomata. Diplomacia é o que o mundo precisa. Nós precisamos de diplomacia nas religiões. Nós precisamos de diplomacia e conversar religiões. Como o Frei Beto me mostrou que era possível. Hoje eu não sei se eu conseguiria. Hoje, sem o Frei Beto eu não faria, não tentaria. Então, diplomacia. Primeira coisa é o seguinte, você quer fazer as coisas bem feitas? Não se julgue melhor que o outro. Primeiro, saiba ouvir, saiba perguntar. E saber ouvir. Saber perguntar e saber ouvir. Primeiro. Segundo, não se ache melhor que o outro. Terceiro, não é porque você tem uma religião que a do outro não presta. Unam-se dentro dos valores possíveis. Educação não é um tema religioso. Aliás, as grandes escolas brasileiras nasceram dentro da religião. E são ótimas. Não tem problema. O que nós não podemos hoje é separar o que a gente acha que é melhor do outro, porque o outro eu não concordo com o outro. Não pode. Educação tem que dar liberdade de pensamento, liberdade de raciocínio. E eu não posso julgar nada porque eu acho que o outro está errado. Eu acho que ele não devia ter feito isso. Não é assim. Toda vez que eu errei na vida, tive 3 razões para errar. Ego, além de burrice, né? Errar também é burrice, além de ego. Segundo lugar, o que seria? Ganância, quer seja de dinheiro, ou da minha religião, ou de tudo. Eu sou ganancioso, eu acho que eu sei mais que você, eu tenho mais poder. E o último, orgulho. Então, os 3 problemas que me fizeram errar. Eu errei na vida inteira, um monte de vezes. Quando eu erro, eu falo assim, ô idiota de Luiz, qual das 3? Sempre tem uma ou 2 ou as 3 juntas. Quando alguém elogia você muito, você se acha bem. E aí tem aquela introdução não adequada, que depois você vai acordar de noite e falar assim, puta, como eu sou uma besta, né? De qualquer maneira, educação é um tema que, se nós não tratarmos com a seriedade que ele precisa, não é merece, mereceu sempre, mas precisa, e de baixo para cima. Escola pública, lutar para a prefeitura fazer mais escola técnica, para o Estado fazer mais escola técnica. As crianças precisam sair, não é pedir emprego, elas precisam ter uma capacidade de oferecer um emprego de qualidade, não pedir um emprego, oferecer um emprego. A diferença é grande, pedir emprego de oferecer emprego. Olha, eu tenho uma capacidade de fazer isso, você precisa na sua empresa? É totalmente diferente do que pedir emprego. Pedir emprego é a coisa mais triste do mundo. Oferecer emprego não é. Oferecer um diploma bom, você recebe ou não? Hã? Agora, nós estamos formando bem os nossos jovens? Não. Ainda temos faculdades federais e estaduais que formam bem alguns jovens, mas são aqueles privilegiados na linha. São o quê? 3%?
No resto, não. Então, o grande papel que eu vejo em falar com vocês é o seguinte: eu não tenho sabedoria suficiente para resolver nada. Aliás, já estou numa fase de vida com quase 80 anos e começar a desligar os botõezinhos, porque com memória muito falhando. Essa semana uma pessoa me deu uma revista e falou: você viu que você está nessa revista? Eu falei: como? Não sei, não é pra... Aí quando eu fui ver era de 99. Eu não lembrava nem da revista, nem do que eu tinha falado. E foi um negócio que saiu, acho que, exame você, no século, dezembro de 99, sobre os desafios do século XXI. Você S.A. Exatamente. De 99. Como é que eu ia lembrar da revista, né? Aí eu fui ler e existia mesmo, eu estava lá. Mas é interessante, eram as 21 questões do século XXI. Em 99, 25 anos hoje, era para falar 20 anos à frente. Você acredita que tudo que estava na revista escrito em 99 está acontecendo hoje? Ótimo. Ou seja... Na sua entrevista? Não, em todas, nas 21. Sim. O que significa que os sinais estavam lá. E não foi falado numa casa pequena. Foi uma revista que saiu. Taraná. Quantas pessoas leram essa revista e ouviram a revista? E eram pessoas do mundo todo, tal. Só tinham 2 brasileiros, eu e o Oscar Motomura, que eu acho que eles não tinham como não pôr nenhum, então colocaram 2 de encaixe. Mas é verdade. Eu falo lá das 5 dimensões, que eu nem lembrava mais que eu tinha falado. A última dimensão do mundo moderno é não ter funcionário mais, é ter colaborador, que participa do lucro, que participa do resultado, que ajuda você a decidir, planejamento. Não é empregado. Sabe? Quem faz isso em Campinas? O Rodeminha está aqui, nós estamos na semana que vem nos reunindo para entregar para a Fundação Educar uma doação de 4,1% das ações da empresa, toda a família. Por que para a Fundação Educar? Para ela ter dinheiro o resto da vida e manter os projetos dela. Senão, como é que vai ser? Se nós não tiver... A Fundação Educar vai fazer, acho que 35 de minha? 35 anos, né? Acho que é. Se não é 35, é por aí. E eu tinha uma casa onde meu irmão fez para mim, comigo, quando eu casei, e na Nova Campinas. Aí eu mudei para um apartamento, até por segurança, porque lá era meio perigoso, e fui alugar a casa. O cara que alugou quebrou a casa inteira. Então eu falei, não alugo mais. Fiquei fechada com ela uns 3 anos. Aí eu falei, por que vai ficar comigo fechada? Peguei e doei para a Fundação Educar agora a casa. Aí os alunos foram lá, são 100 alunos por ano, deixaram a casa, chamaram a casa de Casa Educar. Você acha que... eu ia alugar e ia ficar bravo, brigava toda vez. Eu dava para casa Educar. E mais do que isso, eu moro no apartamento, vou morrer nele provavelmente, porque eu quero morrer com data marcada já. Marquei até com meu irmão para ter um enterro só, para não ter que atrapalhar os outros e economizar no custo das coroas, né, para quem vai. Por quê? A coisa melhor da vida é morrer. É assim que eu acho. Pense bem, quantos amigos você tem hoje que estão sofrendo barbaridade por não terem morrido na hora certa? Se Deus te ajuda, é te matar na hora certa. Não estou dizendo uma criança, um jovem, mas depois de uma idade, você já, sabe, você vai... não vale a pena. Eu tive a sorte, minha mãe morreu assim, rapidinho, meu pai, infelizmente, morreu cedo, mas também rápido. Os pais, os avós nossos também. O problema não é morrer, é viver sofrendo sem saída. Porque se você tem a cabeça boa, sabe ler, sabe falar, sabe... Tudo bem, o problema é que muitas pessoas não têm essa sorte. Então eu brinco muito com facilidade, que em alguns casos, eu torço para a pessoa morrer. E falo para ela, eu não tenho medo. Porque a morte não dói. Dói a vida mal vivida. E principalmente quando a pessoa
já não tem mais dinheiro para comprar remédio, vai no hospital, não é bem atendida. Sabe aquela coisa que machuca? E não adianta nessa hora falar nada. Então, eu sou muito pragmático nisso. Acredite em tudo, mas aceite a morte como uma coisa perfeita na nossa vida. Você agora tem 150 anos. Como é que você vai estar? Eu com 77 já estou sem memória, sem isso, sem aquilo, sem nada. O que você acha com 150? Não vai dar. Então, você tem que ter a noção exata de que a vida é importante. É fundamental cuidar da criança, fundamental cuidar do seu corpo. Hoje, uma pessoa no hospital do meu lado fazendo o exame, eu estou aqui porque eu fumei aquele cigarro não sei o quê. O cara tinha 18 anos, já estava morto. Do meu lado ali, esperando para fazer exame, tinha uns 5, né? O que você vai falar? E eu tive que ficar mudo. Eu vou falar o quê na espera do exame? Eu fiquei quase 1h30 esperando e ouvindo as histórias. Sabe o que aconteceu? Eu entrei dentro da máquina, aquela máquina que faz um barulho chamada ressonância magnética. Resolvi dormir, porque com barulho e tudo eu vou dormir, porque não adianta eu pensar mais nada. E eu fiquei chocado com o que eu ouvi, na espera. E não adianta falar, não é bem assim. Porque... E um deles tinha brinco aqui, ele não podia entrar na máquina com o brinco. Como é que faz? Ele escondeu o brinco dentro do nariz, achando que ela não ia ver. Só que a máquina... Queria sentir, né? Mas a máquina vai ler, ela lê até o seu cérebro, não vai ler o brinco dentro do nariz. E pior, se esse brinco refletir o magnetismo errado, vai dar nele um exame errado. Vai queimar o nariz. Vai queimar o nariz. Vai queimar o nariz. Não, mas isso aconteceu hoje, eu não estou falando de ontem, de hoje. Agora, vou eu palpitar nessa hora? Vou ficar quietinho, sabe, todo mundo com aquela roupa pelada por baixo, assim, ficar assim, com aquele sapatinho, que eu até esqueci de tirar, ele está aqui até agora, porque eu coloquei correndo e nem vi que estava. Queridos, eu só posso terminar dizendo assim, cada um tem a sua responsabilidade consigo mesmo e com os outros ao redor. Esse é o tema importante de hoje, na minha opinião. Educação não é tirar diploma, é você respeitar o outro, ouvir o outro. Padre, qual o seu grande trabalho no dia a dia? Ouvir. Ouvir, dar um caminho, dar uma direção. Quantas vezes você não consegue dar direção, padre? Tem que ficar quieto. Você tem que falar, olha, reze 300 Ave Maria. Olha, padre, eu estou querendo largar do meu marido, né? Reza 380 Ave Maria, mas não troca o marido agora. Pode vir o pior, né? Viu? Padre, eu imagino o seu desafio. Nós não temos problema na vida, não, viu? Ninguém tem problema, todo mundo tem desafio. É diferente. O problema é quando é doença. Também. Exatamente. Porque aí você tem um desafio incontrolável. Aí é problema. Mas quando é coisa que a gente pode resolver, é desafio, não é problema. Mas, padre, imagina o que você tem que fazer. Estou errado. Tá certo. Eu não seria padre, Usar os dois ouvidos e menos a língua. Exato. Eu não seria padre porque eu não aguentaria, padre. Quantas dores você carrega com você de saber o que está acontecendo? Você carrega... No final, a pessoa joga a dor para você e sai feliz porque você... mas ela jogou para você a dor. E você carrega a dor. O papel do padre é carregador, não é mole. Estou falando errado? Tá certo. E um jovem que vai falar, não sei o que lá, não sei o que lá. Suicídio. Exatamente, o suicídio. Está pensando no suicídio. Não, hoje lá tinha um senhor com uma criancinha. Provavelmente a criancinha que estava fazendo o exame, se ela não estaria lá. Eu não sei nem perguntar o que a criança tem, porque eu olhar para a criança eu já choro. Eu amo criança.
Eu paro na rua para quem tem bebê, brinco. Minha mulher falando, você vai apanhar qualquer dia, você conversa. Mas eu vou fazer, eu tenho bom humor de conversar com os outros. E uma criança bonita na rua, bebê, né? Aqueles bebezinhos assim, nossa. Acontece bastante comigo. Exatamente. Então, para terminar, que eu já passei do tempo, acho que são 8 horas e... 8h15. Não. 8h15 redondo. 8h15 redondo. Você viu como eu erro acertando? Você viu que isso é charlatão, não é? Aliás, eu sou vira-lata e charlatão. Todo mundo pensa que eu entendo de tudo, na realidade, eu não entendo de nada. Mas você viu como a gente é certo? Por quê? Começa no horário, o seu cérebro define quando você vai parar. E por que eu tenho que parar? Porque daqui para frente, eu vou repetir a mesma coisa, eu vou me tornar redundante. E não tenho mais o que dizer. Não tenho. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu posso até tentar, mas não. Eu acho que o que eu falei já perturbou até vocês um pouco. Perturbou. Mas não foi por mal. É porque é isso que eu acredito, é isso que eu tenho que fazer. 2 perguntas só, por favor. Então, não é pergunta, eu quero fazer uma observação pertinente ao que você está falando. Sim. Na minha concepção, a morte é a passagem da vida material para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. E, independentemente disso, é o nosso descanso verdadeiro. Isso. É o único que você não vai ter dor. Né? Agora, o duro é quando você deixa na pré-morte, sabendo que você vai morrer, um monte de rolo. Então, aí que você morre mal, porque você morre carregado daquilo. Então, não vamos deixar coisa errada. Pelo menos vamos fazer o certo. Vamos tentar procurar não ter egoísmo, não ter vaidade. Vai ter, o ser humano é vaidoso, mas em dose pequena. Não tem problema. Você está arrumadinha, é um pouco de vaidade, tem que ter um pouquinho de egoísmo, constar de você mesmo, mas não pode exagerar na dose. O problema na vida não é o que a gente faz, é a dose. Beber pode? Pode, na dose certa, no lugar certo, na hora certa. No lugar errado, não funciona. Né? Então, dose certa, não deixar de acreditar em você, mas também não deixar de acreditar nos outros. Não é você, por exemplo, e se eu falar para vocês, eu acho, quem acha sabe. Não. Eu posso dizer, eu acredito nisto, é diferente. Uma outra observação. Eu não acho nada, eu tenho convicção. Mas aí você precisa ter força, Aham. porque não vai. Você, a última. Então, uma pergunta, uma coisa que me chamou bastante atenção, que é sobre as pessoas terem a capacidade, né, o jovem, ter a capacidade de oferecer emprego e não de pedir emprego. Isso na nossa sociedade, essa visão, para mim é uma visão muito maravilhosa, ela está longe de ser incutida, porque está ao contrário. Hoje a gente tem um mundo que está voltado para o ser elitista, eu preciso ter emprego, eu preciso ter as garantias dos seus direitos. De que maneira que a senhora... O concurso público. O concurso público, eu tenho que estar pegado a alguma coisa que vai me dar a garantia de eu ter R$2.000 por mês. De que maneira que o senhor enxerga uma possibilidade de nós, como formadores de opinião, conseguirmos mudar isso na cabeça, obviamente, da sociedade toda como um todo, não, mas no um por um, no grupo que a gente está inserido, nas pequenas sociedades, dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade? Olha, excelente pergunta e um desafio para eu responder muito grande, pelo seguinte. Eu tentei na minha vida fazer tudo o que eu podia para ajudar a sociedade. Muitos de vocês me conhecem, então. Às vezes não dá certo, porque o ambiente que a pessoa vive não contribui. Então, depende muito do ambiente que você vive, da religião que você acredita. Tem alguns pastores muito bons, tem outros que fazem besteira que nem vocês leram, tem padres maravilhosos, tem padres que falam coisas que não deveriam. O problema todo é o seguinte,
para você melhorar vamos dizer, essa energia mudar de lado, para ela funcionar, nós temos que criar na sociedade uma filosofia que é respeitar o outro e ajudar o outro a se respeitar. Quando você tem um colaborador que não se respeita, ele vai ficar obedecendo o chefe. Então, o papel de um empresário, é o caso nosso, o Deminha está aqui, foi a vida inteira dar aos colaboradores o direito de terem educação, fazer qualquer curso que quiserem, sempre pago pela empresa. Nossos diretores todos estudaram pagos pela empresa. E hoje são os mais bem formados nesse campo. Todos estudaram fora do Brasil com tudo pago. Todos os funcionários têm direito, todos os alunos da Educar, quando passam para monitores ou protagonistas, têm direito de estudar técnico. Depois, se eles passam a conselho, eles têm direito de estudar em faculdade, paga pela Educar. Ou seja, se você não criar um mecanismo de favorecer aqueles que merecem, mas eles não podem merecer porque pediram, eles mereceram porque eles construíram algo, né? E aí depois a gente dá participação no lucro para todos, de até 30% do lucro. E depois participação no capital. Nós temos 2.000 acionistas na De Pascoal, que foram comprando ações, porque ele trabalha para ele, na empresa dele. Então, quando você diz não venda, sirva, eles obedecem, eles não vendem. Medir e testar antes de trocar. Não é trocar para ganhar comissão, mas é cuidar do cliente. Então, é filosofia. Mas isso, em Campinas, quantas empresas você acharia isso? Você acha uma Bosch, que é alemã, você acha uma 3M. Mas empresa brasileira com essa cultura é difícil. É difícil. Porque quando você fala dá para o funcionário, eu não estou dando, estou respeitando ele. E se eu respeito ele, ele me respeita, ele nos respeita. E, assim, tem alguma mágica no que eu estou falando? Não tem. Agora, quando um funcionário sai, é uma festa, quando se aposenta é uma festa, porque tem toda uma relação. Agora, isto depende de quem é o líder. Eu tenho um material que eu estou escrevendo, vamos ver se vai sair, ajudando alguém a escrever sobre esse negócio. Seguinte, o que é ser um líder de verdade? Autoliderança. Criar líderes. O líder verdadeiro cria líderes. Só isso. Líder verdadeiro não manda nada, ele cria líderes. Padre, você cria líderes. É isso. Descobre talentos. Claro, é isso. Boa noite a todos, muito obrigado. Foi um prazer enorme.